Com um pouquinho de atraso e com alguns bugs aqui que acabam acontecendo, estamos finalmente começando o nosso DevMind. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o José Fortes. Estamos começando o 4º episódio do DevMind. O DevMind é um quadro aqui do Seja Dev, onde eu compartilho com vocês, com base na minha experiência, várias dicas para vocês conseguirem fazer a transição de carreira aqui para o mercado da programação. Hoje é o primeiro DevMind que é ao vivo. Estou vendo que vocês já estão chegando aqui pelo Instagram. O Nigo Lama tá aí, boa tarde. O Rafa, Thaís, boa tarde, Thaís. Muito bom ter vocês por aqui. E, bom, como eu vinha dizendo, o DevMind é um quadro que a gente já está fazendo já há algumas semanas. Toda segunda-feira a gente tem um DevMind aqui no Seja Dev. O DevMind é um quadro que ele era gravado e a partir dessa semana vai ser ao vivo. Praticamente vai ser toda segunda-feira ao vivo, eu não sei exatamente o horário ainda para vocês. Provavelmente vai ser mais ou menos esse horário aqui, o horário do almoço, para vocês conseguirem participar. E, bom, a ideia do DevMind não é ensinar ninguém aqui a programar, não é te ensinar a programar, e sim a se planejar, a conseguir te ajudar com a parte tática aqui do mercado da programação, né? Porque hoje em dia não, acho que desde sempre, né? A gente se preocupa muito com a parte do mão na massa, com a parte de aprender a programação de fato, né? Mas uma das partes principais, se não a principal, é justamente você aprender a parte tática, você aprender a se planejar para você conseguir sair do lugar. Se você não consegue se planejar, se você não consegue saber, se você não consegue entender essa parte tática, dificilmente você vai conseguir sair do lugar. Imagina um time que tem um técnico e um time que não tem um técnico, né? Quando a gente tá jogando futebol lá, por exemplo, imagina um time da sua rua que você junta a galera para jogar e um time que tá lá treinando, que tem um técnico, que tem as suas posições pré-definidas, né? Esse time que tem um técnico, ele tem muito mais chances de conseguir sucesso, mesmo que os jogadores não sejam tão habilidosos assim quanto o time da rua, né? Por isso que é importante vocês aprenderem, então, essa parte tática também, além da parte técnica, além da parte da programação, das linguagens de programação, tá certo? Bom, e o DevMind, ele tá sendo pela primeira vez ao vivo, como eu falei para vocês, e ele vai ser gravado. Então, para você que você pode ser que você esteja assistindo agora a gravação ao invés do ao vivo. A diferença do ao vivo é que se você estiver comigo ao vivo pelo Instagram, aqui no horário do almoço, você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder me perguntar alguma coisa enquanto você estiver assistindo gravado. Você não tem essa possibilidade, mas é basicamente isso. O DevMind, então, ele é um quadro que vai ser gravado. Então, se você não consegue assistir agora, você está tentando entrar aí agora no Instagram e não consegue assistir, saiba que ele é gravado, então você consegue assistir mais tarde, você não vai conseguir tirar suas dúvidas ao vivo comigo, tá certo? Bom, e é isso. A ideia do DevMind é ser ao vivo mesmo e é ser na segunda-feira. Por que na segunda-feira? Porque a segunda-feira é o primeiro dia da semana e é o dia onde a maioria das pessoas tem muita preguiça, né? Acabou de sair do final de semana, e a minha ideia com o DevMind é você ter a possibilidade de você se planejar para fazer da sua semana a melhor possível, para você conseguir começar a semana bem, começar a semana se preparando para você atingir esses objetivos aqui no mercado da programação, tá certo? Então, essa é a ideia do DevMind e, bom, é isso. O tema do DevMind de hoje que eu trouxe para falar para vocês é a característica mais importante para você conseguir o seu primeiro emprego aqui na programação. E, bom, essa característica dá para você conseguir seu primeiro emprego na programação, seja para você que quer fazer a transição de carreira, ou seja para você que quer simplesmente começar a sua carreira na programação. Uma das partes principais é você entender sobre as linguagens de programação. Eu acredito que é quase impossível você ter um programador, porque se não é impossível, eu vou dizer que é impossível você ter um programador que entenda, que consiga. Você tem um programador que não saiba a linguagem de programação, né? A linguagem de programação está ali bem conectado com a programação, justamente porque é até o mesmo nome, é tão conectado que é até o mesmo nome. E o fato é que você precisa saber uma linguagem de programação para você se tornar um programador ou uma programadora. Isso é fato, não tem como negar. Porém, a maioria das pessoas acaba criando um vínculo tão forte com uma linguagem de programação, ou tentando criar esse vínculo, que acaba se confundindo e acreditando que linguagem de programação é uma coisa que você vai definir e manter para a sua vida inteira. Ou
às vezes até a gente vê, acontece várias vezes aqui no Seja Dev, em alguns conteúdos que eu crio, em alguns projetos que a gente cria aqui, ou às vezes até mesmo em algumas lives, em alguns eventos que a gente cria, por exemplo, o Dev Start, que é um evento que a gente tem aqui para ajudar as pessoas que estão começando agora. A gente vê muita gente no chat até sendo bem militante com as tecnologias, né? É tão forte essa questão de tecnologias, às vezes até é tão prioritário para as pessoas que estão começando agora ter uma tecnologia para você chamar de sua, que às vezes a pessoa até briga para tentar definir que a tecnologia que ela quer é a melhor tecnologia e ponto final. Então, essa briga por tecnologias é uma coisa que acontece com muita frequência, né? A maioria das pessoas que estão começando tem muito essa briga. Eu quero achar a melhor tecnologia, ou a tecnologia que eu estou estudando tem que ser melhor, e por isso eu vou discutir com todo mundo para me tentar provar um ponto de vista que a minha tecnologia é a melhor. E olha, essa é uma das maiores... não diria burrices, mas um dos maiores erros que você pode cometer é você focar em brigar com as pessoas e tentar provar o seu ponto de vista e tentar provar que a tecnologia ou que a linguagem de programação que você estuda é a melhor de todas. Por quê? Porque simplesmente não existe linguagem melhor ou pior no mercado. E, bom, inclusive no último evento aconteceu no chat do evento, né? O pessoal estava lá assistindo o evento e o pessoal estava lá discutindo, falando, nossa, mas o Python é a melhor tecnologia. Não, mas o JavaScript é a melhor tecnologia. E não, o Python... Aí tinha gente do JavaScript falando que o Python era linguagem de criança e gente do Python falando que o JavaScript era linguagem de criança e não sei mais o que. E essa confusão que parece turma de quinta série lá, né? Ou às vezes até antes. E, bom, quem perde com essas brigas sobre tecnologia são vocês mesmos, tá? É muito importante para você, quando você vai se tornar um programador ou uma programadora, que você tenha essa liberdade de conseguir transicionar, de conseguir transitar por dentro das tecnologias. Porque às vezes você vai, para começo de conversa, né? Você ser um programador ou uma programadora significa que você vai resolver problemas. Um programador ou uma programadora resolve problemas. Então, de acordo com os problemas que você for resolver, você vai precisar de usar tecnologias diferentes. Eu já ouvi falar, não tenho certeza sobre isso, mas, por exemplo, aqui na linguagem falada, né, como português, como inglês, a gente tem uma definição, eu acredito, eu já ouvi isso, não tenho certeza de onde exatamente, uma definição que, por exemplo, o português, ele é uma linguagem, ele é uma língua que é boa de fazer poesia, por isso que a gente tem muita poesia em português. Porém, não é tão fácil você, por exemplo, criar músicas com português. Já no inglês, ele é um pouco mais complexo de fazer poesias, porém, ele tem uma facilidade maior em criar músicas em inglês. E eu não sei o quanto isso é verdade, o quanto isso é realmente importante para línguas, mas aqui na programação, a gente tem muito isso nas linguagens de programação também. Tem linguagem de programação, e aqui é muito importante, é uma definição mesmo disso, né? A gente tem linguagens de programação que são muito boas para você fazer análise de dados, para você fazer coisas desse tipo. E a gente tem linguagem de programação, e essas mesmas linguagens de programação não são boas para outras coisas também. Assim como a gente tem muitas linguagens de programação que são boas para construir sites, construir aplicativos, e outras linguagens que não são boas para isso também. Então, dependendo do desafio que você tiver como programador ou como programadora, você vai precisar necessariamente aprender tecnologias diferentes. Então, primeira característica que você precisa entender e precisa ter isso com você, carregar isso com você para os seus estudos e para a sua vida mesmo como programador ou programadora, é isso, que você não pode militar por tecnologias, não pode dizer que a sua tecnologia é essa e ponto final. E, bom, isso vai te permitir ser muito mais aberto ou muito mais aberta para novas oportunidades e novas vagas que vão talvez até aumentar o seu nível, o seu grau de conhecimento aqui dentro da programação, tá certo? Então, a primeira característica é essa, é você não ser um militante de tecnologias, é você não tentar forçar e tentar dizer que a sua tecnologia é a melhor, que a tecnologia XYZ é a melhor, ponto final, porque isso não existe. Cada tecnologia, ela tem as suas características. Agora, isso não significa que no início vá ter ou não tecnologias melhores ou piores. Vou te explicar. No início da sua carreira, quando você está começando a aprender programação, antes disso, eu vou explicar outra coisa para vocês que é sobre as tecnologias também. As tecnologias, como elas têm muitas dessas características de coisas boas e ruins dentro das tecnologias, todas elas possuem, as tecnologias também têm características de complexidade.
Então tem tecnologias que são mais complexas do que outras. Tem tecnologias que são menos complexas do que outras. E, bom, isso é importante para você começar a sua carreira. Por quê? Porque no início da sua carreira, você tem muita coisa para aprender. Você tem muitos conceitos para aprender além das tecnologias. As tecnologias, por exemplo, um dos conceitos principais que você vai precisar levar para a sua vida, para a sua carreira como programador ou programadora, é justamente a lógica de programação. Você precisa aprender a construir coisas, você precisa aprender a a juntar a lógica de programação com a tecnologia que você tem. Você precisa aprender a pensar em como converter um problema em uma solução através da lógica de programação. Lógica de programação é basicamente isso, você ensinar, de certa forma, o seu computador ou o sistema que você está criando a pensar. Então, e você vai precisar de ensinar o seu computador a pensar. Você vai precisar de programar, ou seja, você vai precisar de literalmente isso, vai precisar de programar o seu computador para ele fazer o que você espera que ele faça. Isso que é a lógica de programação, basicamente. Você precisa aprender a dizer para o computador o que você quer que ele faça. Então, a gente tem vários memes, inclusive, disso, né? Que você vai lá e escreve: computador, eu quero que você crie um site para agendamento de hotéis, por exemplo. Crie um site de portfólio para mim. E o computador vai lá e cria, mas não é assim que funciona, né? Obviamente, para você fazer isso, você vai precisar de programar alguma coisa ali para o computador conseguir interpretar aquilo e transformar no que você quer. Isso é basicamente o dia a dia de um programador ou uma programadora. E para você fazer isso, você tem milhares, se não milhões de maneiras. A linguagem de programação é o que você vai conversar, é a conexão entre você e o computador. Então, quando você está começando, você não sabe direito como fazer essa conexão. Assim como um bebê, uma criança que está começando a aprender a falar, ela não sabe falar todas as palavras, ela não sabe entender as coisas direito ainda. Depois, com o passar dos meses, aquela criança vai começar a entender um pouco mais, a falar palavras mais simples. E aqui na lógica de programação, aqui na carreira com a tecnologia, na carreira na programação, é assim que funciona para vocês também. Vocês vão precisar, primeiramente, de aprender a conversar com o computador, aprender a falar suas primeiras palavras com o computador. E aí, tem tecnologias que são muito mais simples do que outras para você conseguir falar com o computador. Imagina que numa língua falada também, para você conversar com o computador, você conversar com uma pessoa em uma língua. Em português, vamos supor que você quer falar bom dia. Em português, você vai falar bom dia, são 6 letras, né? Às vezes em outra... Imagina em alemão agora, falar bom dia. Eu não sei como falar bom dia em alemão, mas eu acredito que seja muito mais complexo do que em português. E, bom, isso é importante porque na programação vai funcionar de forma parecida. Para você falar para o computador, olha, eu quero que você some 2 números, por exemplo. Existem várias formas de falar isso em várias tecnologias, em várias linguagens de programação diferentes. E você aprender a manipular isso, você aprender a falar com o computador é essencial para você começar a sua carreira. Então, se você selecionar uma tecnologia mais fácil para você fazer isso, ou seja, uma tecnologia que você consegue escrever menos coisas e enxergar esse resultado mais rápido, você vai conseguir ter mais resultado, porque você vai aprender a lógica de programação mais rápido. Então, e aí vem a característica da linguagem de programação, porque se você começar com a tecnologia mais simples, você vai conseguir entregar mais resultado mais rápido, isso vai fazer você avançar mais rápido na carreira. Então, é muito importante que no início da sua carreira, você selecione, você tente encontrar tecnologias ou linguagem de programação mais fácil para você conseguir avançar mais rápido. Isso não significa, então, e aí, isso é um ponto, né? Você precisa encontrar uma linguagem de programação mais fácil para você conseguir evoluir mais rápido, aprender a lógica de programação mais facilmente e isso tudo vai gerar uma bola de neve para você. Você vai crescer rápido com isso. Agora, isso não significa que você precisa manter na mesma tecnologia para o resto da sua vida ou para o resto da sua carreira. E isso não significa também que você precisa se fechar e aceitar ofertas de emprego, por exemplo, só na tecnologia que você já sabe. E isso é muito importante, porque novamente, a tecnologia ela precisa ser o meio para você aprender a construir software, seja ele qual software que você queira se especializar. Por exemplo, você quer construir um aplicativo, tem tecnologias específicas para você construir aplicativos. Você construir sites, existem tecnologias específicas para você construir seus sites. Você quer construir qualquer outra coisa, existem tecnologias específicas para aquilo. A tecnologia, então, precisa ser o meio para você aprender a construir software, para você aprender a construir essas coisas. Mas ela não deve ser
uma limitação para você. Ela deve ser o meio e apenas o meio. Então, novamente, você quer começar a sua carreira? Procure tecnologias mais simples. Por exemplo, o JavaScript e o Python. São ótimas tecnologias para você começar a aprender. Agora, você não deve aprender uma única tecnologia e falar, não, então eu só vou trabalhar com JavaScript pro resto da minha vida. Ou não, só vou trabalhar com Python pro resto da minha vida. A tecnologia precisa ser um meio e não o fim, tá certo? Então, não se apeguem tantas tecnologias para dizer que elas serão que vão. Não deixa a tecnologia meio que dominar você, né? Então a gente deixa a tecnologia dominar você, deixa a tecnologia dizer, olha, eu vou trabalhar com essa tecnologia, ponto final, e se fecha aquilo. E na verdade, não é assim que funciona, né? Na verdade, você precisa fortemente pegar as tecnologias iniciais mais simples para você aprender a construir softwares, a você aprender a programar de verdade, e depois você se abre porque a vida te levar, vamos dizer assim, né? Para as tecnologias que você conseguir as suas primeiras vagas, as tecnologias que você gostar lá na frente. Isso não significa também, isso é um ponto muito importante, tá? Que você deve ir testando várias tecnologias e rodando e descobrindo várias tecnologias no início da sua carreira. Por quê? Porque no início, como eu falei, você tem muita informação. Você tem muita coisa para você aprender. Você precisa aprender muita coisa. No início, é como, não sei se vocês já tocaram algum instrumento musical na vida de vocês, mas, por exemplo, quando você começa a tocar violão, por exemplo, eu toco violão, guitarra, não sou um profissional, mas eu toco por hobby, né? E, bom, quando você começa a aprender a tocar violão, por exemplo, você vai lá, você não consegue fazer os acordes direito, o seu dedo dói. Não sei se algum de vocês que estão assistindo aqui já tentaram aprender alguma vez na vida de vocês, mas assim, o dedo dói, você não consegue apertar direito as cordas, você não lembra os acordes direito, então você precisa ficar tentando abrir para poder pensar e poder enxergar lá qual que vai ser o acorde, como é que você consegue fazer o acorde ali no violão. Então você não sabe fazer os acordes, você não sabe fazer o ritmo, então você fica lá perdido em relação a tudo isso. Com o passar do tempo, quando você aprende os acordes, ou seja, quando os acordes ficam mais tranquilos para você, quando você não precisa ler mais qual que é aquele acorde, como que você faz aquele acorde no braço do seu violão, você começa a enxergar a música de uma outra maneira. Você começa a fazer tudo mais natural. Então, depois que você já sabe fazer os acordes, você só precisa agora de saber como colocar os acordes para poder construir a música, para transformar o barulho em música. E aqui na programação funciona de forma muito parecida. Você precisa aprender a descobrir qual é os acordes aqui da programação. E isso significa você aprender uma linguagem de programação. Os acordes aqui da música, na programação, são as linguagens de programação. Você vai precisar aprender a como escrever aqui na programação, utilizando uma linguagem de programação. Então, os acordes seriam a linguagem de programação, tá certo? Você vai aprender a escrever usando os acordes. Usando os acordes aqui seriam as linguagens de programação. Então, você aprender uma linguagem de programação seria você aprender os acordes do seu instrumento. Depois disso, aí sim você vai começar a aprender a juntar aqueles acordes, ou seja, você vai aprender a linguagem de programação ou a lógica de programação, tudo junto ali, para você construir alguma coisa maior. E aqui funciona como se fosse uma arquitetura de um prédio, talvez, né? Você não vai... Imagina você construir um prédio, por exemplo. Você não vai construir um prédio sem lá um engenheiro, sem um arquiteto, para poder fazer todo um projeto do prédio para você. E aqui na programação, você precisa disso também. Você precisa aprender a criar o projeto, você precisa aprender a construir aquilo tudo. E na programação é assim que funciona. Uma linguagem de programação, ela não vai ela vai te ajudar a direção que você consegue seguir, ela vai te dá o caminho talvez, porém você não pode ficar fixo naquela direção, você não pode ficar fixo naquela linguagem pro resto da sua carreira. Inclusive, eu tenho várias histórias aqui de alunos meus, alunos e alunas minhas, que começaram estudando, por exemplo, o JavaScript e, bom, com o passar do tempo, com as primeiras vagas para essas pessoas não foram necessariamente no JavaScript. Olha que interessante, né? A pessoa estudou, por exemplo, começou do zero, absoluto, estudou lá JavaScript durante alguns meses e aí participou dos processos seletivos, conseguiu entrar em uma vaga de um processo seletivo e quando as pessoas foram começar a trabalhar nas vagas, as vagas não eram necessariamente JavaScript. E isso é muito interessante, né? Porque a pessoa pensa que ela vai estudar o JavaScript, por exemplo, e vai ficar para sempre ali no JavaScript, as vagas só vão ser de JavaScript. Não é assim que funciona, tá? Porque quando você aprende, isso que eu estou dizendo para vocês, quando você aprende a construir o sistema inteiro, quando você aprende a arquitetura, quando você aprende as bases mesmo da programação, que estão ali por baixo dos panos, você deixa de ficar fixo
preso ou presa em uma linguagem específica, porque você passa a conseguir manipular qualquer outra linguagem. Agora, para você chegar nesse momento, para você chegar nesse nível de você conseguir transitar entre as linguagens de programação, você precisa ter a base muito bem definida. Você precisa aprender a como fazer software de fato, a como você conseguir construir os seus sistemas de fato. Então, para você aprender a construir esses sistemas de fato, aí na carreira de vocês, na vida de vocês, vocês precisam construir alguma coisa grande e do zero. E aí começa essas dificuldades de vocês, né? Porque como que você vai... E aí começa, inclusive, é uma pegadinha, tá? Que muita gente confunde aqui nesse assunto. Quando eu falo para vocês que vocês não podem ficar fixos ou fixas em uma única linguagem de programação, muita gente subentende que isso significa que você então vai aprender várias linguagens de programação ao mesmo tempo. E é isso, e esse é o grande erro, assim, é o que as pessoas mais cometem de erro, e é o que as pessoas mais acabam se atrapalhando e se embananando aqui nessa situação. Por quê? Porque quando você começa a aprender várias coisas ao mesmo tempo, você vai aprender só o básico de todas as coisas. Então, se eu estou dizendo para vocês que não é para vocês se focarem, ficarem presos em uma única tecnologia pro resto da carreira de vocês, não significa que no início da carreira você vai mudar de tecnologia para você aprender todas. Você precisa, no início da carreira, a saber construir coisas complexas, independente da tecnologia que você utilizar. E aí entra naquele outro ponto. Quando você começa a utilizar tecnologias mais fáceis, você vai conseguir construir coisas mais rápido. Então, se você levaria lá, imagina que, por exemplo, uma casa construída do zero, uma casa construída com, sei lá, com tijolo mesmo, é uma casa que demora lá alguns meses para ser construída. E aí tem uma forma de você construir aquela casa, talvez com alguma parede já pronta, que você vai levar apenas algumas semanas. Não sei. Sem fora que a qualidade da casa, as coisas todas aí, não estou dizendo sobre isso, estou dizendo sobre velocidade de construção. E aqui na programação é muito parecido isso. Você precisa, dependendo da tecnologia que você usa, você vai ter velocidades de construção diferentes, mesmo sendo a mesma pessoa, usando as mesmas quantidades de horas no seu dia. Sim, se você pegar uma tecnologia que é mais difícil de construir, talvez você vai levar alguns meses, alguma coisa que você construiria em semanas em alguma tecnologia mais simples. E isso vai influenciar diretamente na sua carreira também. Então, por isso, no início da sua carreira, é importante você se atentar a alguns passos diferentes aqui, algumas coisas diferentes para você conseguir lidar bem com essa situação das tecnologias. Primeira coisa, se você está no início, você precisa escolher uma tecnologia facilitadora, como eu falei para vocês. Existem tecnologias que são mais fáceis e tecnologias que são mais difíceis. Você escolher uma tecnologia mais fácil vai facilitar muito aí o seu caminho. É como tipo você escolher entre dirigir em uma estrada pavimentada de concreto não, de asfalto, uma estrada pavimentada de asfalto sem buracos, ou você escolher transitar em uma estrada de terra cheia de buraco, cheia de areia, não sei. Então, aqui na tecnologia, você tem a chance de escolher. Você quer uma estrada já com asfalto, sem buracos, ou se você quer uma estrada de terra. E você escolher uma estrada de terra pode te levar ao mesmo lugar da estrada de asfalto. A diferença é o tempo que você você vai demorar para chegar até lá. Imagina que seja a mesma quantidade de quilômetros. Você escolher uma estrada asfaltada, você faz lá em 20 minutos, uma estrada de terra você faz em 2 horas. Agora, aqui na programação seria uma estrada asfaltada você faz em 6 meses e uma estrada de terra você faz em 4 ou 5 anos. Então, essa diferença é muito grande mesmo. E você escolher uma tecnologia mais simples, uma tecnologia facilitadora, é o mesmo que você escolher uma estrada asfaltada, ao invés de escolher a estrada de terra, tá certo? Então, escolha uma única tecnologia e foque nela, porque aí você vai conseguir avançar e ter profundidade para você aprender a construir coisas complexas. Aqui na programação, não é bem sobre vocês construírem muitas coisas, vocês construírem muitos pequenos projetos. É muito mais sobre você aprender a construir coisas complexas de fato, né? Como eu falei do exemplo do prédio há pouco tempo atrás, seria uma coisa semelhante a você aprender a construir um prédio inteiro ou você ficar apenas ali na casinha de barro, né? Quando você troca de tecnologias várias vezes, você recomeça do zero ou quase do zero todas as vezes. E isso faz você
aprender a só construir a sua casinha de barro, que vai talvez cair ali com o primeiro vento. Enfim, a história dos 3 porquinhos, se for olhar, né? E, bom, quando você aprende uma única tecnologia e você fica fixo ou fixa naquela tecnologia para você aprender a construir coisas complexas, você vai, de fato, chegar a construir até, talvez, um prédio de concreto lá, muito grande. Então, é importante você fixar em uma ou pouquíssimas tecnologias para você começar a sua carreira, mas isso não significa que você vai ficar naquela tecnologia para o resto da sua carreira, tá certo? Inclusive, esse é mais um ponto assim, que é muito importante trazer para vocês, que às vezes, quando você conseguir entender isso e avançar de verdade e conseguir construir as coisas mais complexas possíveis, não mais complexas possíveis ou coisas complexas com base no conhecimento que você tem. Inclusive, isso traz até a um outro problema que tem nessa carreira, que é a questão do copiar e colar. Muita gente estuda programação com base em exemplos. Eu acho que essa base em exemplos é muito importante para vocês. Vocês precisam realmente aprender pelo exemplo, vocês precisam realmente aprender a construir coisas com base no exemplo. Eu acho que a forma mais simples de vocês aprenderem a construir coisas é justamente com base no exemplo. Porém, você não pode se esquecer que você precisa aprender a pensar também, tá? Muita gente assistindo isso e vendo essas coisas com base no exemplo acaba preocupado ou preocupada muito mais em copiar aquele exemplo para construir alguma coisa muito maneira, alguma coisa muito avançada, ao invés de simplesmente aprender o que está por baixo de cada uma daquelas letras, de cada uma daquelas palavras, de cada uma daquela lógica de programação. E você aprender a copiar o que o instrutor está fazendo no vídeo, ao invés de aprender a pensar em cada uma daquelas linhas, é realmente uma situação bem tentadora, porque você consegue construir coisas avançadas, às vezes com vídeos de meia hora no YouTube. Eu mesmo faço vários vídeos no YouTube, que é o nosso projeto Mão na Massa, que já tem ali algumas dezenas de vídeos, né? E eu faço vários vídeos assim, para mostrar para vocês, na prática, como construir as coisas, como pensar ali nas possibilidades. E, bom, essa é uma forma de estudar. Agora, você não pode se apegar a isso para você aprender a apenas copiar e colar sem entender o que a pessoa está fazendo naquele projeto. Porque se você não aprender o porquê das coisas, justamente, eu acho que essa é a palavra, justamente essa que é a frase, na verdade, né? Você precisa aprender o porquê das coisas. E quando você aprende o porquê das coisas, você vai conseguir construir coisas avançadas e coisas complexas. E isso você vai acabar tendo liberdade de construir o que você quiser sem depender das pessoas. Imagina se para cada projeto que você for fazer, você depender de ter um vídeo no YouTube te ensinando a fazer aquele projeto. Isso não faz sentido, né? Então você precisa aprender a pensar, você precisa aprender a... Você precisa entender o que está acontecendo por trás de cada uma daquelas linhas, o que está acontecendo por trás de cada um daqueles projetos, para você conseguir fazer os seus próprios projetos e, de fato, acabar sendo recompensado com isso. E para você entrar no mercado da programação, para você entrar no mercado da tecnologia, uma das únicas formas, se não a única forma de você conseguir, é justamente você aprender a pensar e aprender a construir os seus próprios projetos, tá certo? E, bom, esse foi o DevMind dessa semana. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouco mais sobre qual é a ideia aqui qual é a ideia que eu quis passar para vocês. Aqui a ideia desse vídeo de hoje é justamente que você precisa aprender que a característica mais importante para você conseguir o seu primeiro emprego na programação não está necessariamente no fato de você aprender a tecnologia do momento ou a tecnologia que vai te trazer o que traz mais empregos para vocês, e sim você aprender as bases, você aprender que quando você pegar uma tecnologia e evoluir nela a ponto de você conseguir construir coisas complexas, você vai receber propostas não só dessas tecnologias, mas de todas as outras, porque quando você aprende as coisas complexas de uma única tecnologia, quando você aprende a construir projetos complexos usando uma única tecnologia, isso vale para todas as outras. Então, o importante não é você aprender a tecnologia do momento, e sim você aprender a pensar usando aquela tecnologia para lá na frente você conseguir substituir essa tecnologia, porque o modo de pensar é o mesmo. Agora, é muito mais difícil você aprender a pensar do que você aprender a copiar e colar. Então, essa é um dos maiores
erros que eu vejo que as pessoas cometem e que você que está tentando entrar no mercado da programação, precisa se esforçar bastante para você não cometer esse erro, que é justamente você ficar aí nesse copia e cola, ficar andando em círculos, trocando de tecnologia em tecnologia. Eu acho que esses são os dois maiores erros. Você ficar copiando e colando sem entender o que está acontecendo por trás, porque isso não vai te fazer aprender programação, vai te fazer aprender a copiar e colar, e você trocar de todas as tecnologias, ficar trocando de tecnologia em tecnologia, pulando de galho em galho no início da sua carreira. É importante você pegar uma tecnologia, pegar um único foco e seguir com esse único foco aí pelos próximos meses ou talvez até pelos próximos anos, até você conseguir de fato seu primeiro emprego. Eu acho que os últimos 4, 5 alunos meus, desses 4 ou 5, eu sei que 3, pelo menos, eles estudaram JavaScript durante alguns meses, eles estudaram apenas JavaScript durante alguns meses e eles conseguiram entrar no mercado com uma vaga que não era necessariamente JavaScript. Olha só que interessante, né? Justamente porque eles aprenderam a construir projetos complexos. E aí, quando eles aprenderam a construir projetos complexos usando o JavaScript, aprenderam a pensar naquilo, né? Não só copiar e colar, mas sim a pensar naquilo. O fato é que depois disso, você consegue transitar e ir para qualquer tecnologia que você quiser, sem depender apenas da tecnologia do momento, tá certo? Então, importante demais que vocês aprendam a pensar e não a ficar copiando e colando. E para fazer isso, a melhor forma é você pegar uma tecnologia, seguir naquela tecnologia e não ficar preso, fixo ou fixa nessa tecnologia para o resto da sua vida. Lembre-se que sempre existem muitas outras oportunidades, sempre existem muitos outros caminhos para você seguir. O importante é você aprender a evoluir, beleza? Bom, é isso então. Esse foi o DevMind dessa semana. E, como eu falei no início do vídeo, o DevMind, ele é um quadro que foi pensado para vocês. Ele foi construído aqui na segunda-feira. Eu sempre vou trazer na segunda-feira, justamente para vocês conseguirem ter uma visão ou ter uma forma melhor de enxergar as coisas, para vocês conseguirem evoluir ao longo da semana da forma mais assertiva possível. Então, o DevMind sempre vai ser na segunda-feira, ao vivo, aqui no Instagram, provavelmente pela manhã, talvez pela parte da tarde, talvez na hora do almoço, como eu fiz hoje. Eu não sei exatamente a hora ainda. Eu vou sempre avisar para vocês aqui ao longo da semana, aqui no meu Instagram. E nessa semana também a gente vai começar a fazer o Mão na Massa, provavelmente ao vivo também. Então, Mão na Massa, eu vou lá, vou compartilhar minha tela e vou programar com vocês alguma coisa aqui, algum desafio, alguma coisa assim, do zero, usando lá HTML, CSS, JavaScript, talvez o React. A gente vai ver aí, cada semana vai ser um projeto diferente ou a continuação de algum projeto, enfim. A gente vai ver e eu vou falar para vocês sobre esse projeto aqui no meu Instagram. Então, se você está assistindo aí no YouTube, né, e você não me segue no Instagram, o Instagram é @seja.dev, e você que está assistindo no Instagram e ainda não me segue no YouTube, o YouTube é Seja Dev Oficial. Te vejo lá nos próximos vídeos, te vejo nas próximas lives, e é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado a todo mundo que está aí ao vivo também. A gente se fala nos próximos dias. Um abraço, tchau, tchau.